Bom, sejam todos bem-vindos, meus amigos intervencionistas, família intervencionista, patriotas, meus amigos de infância, né? E a todo brasileiro em geral que nos assiste por essa live. Gente, hoje um tema, ele é muito importante. Como todas as lives que a gente faz, são temas que levam o conhecimento a todo brasileiro. O brasileiro está sedento do conhecimento hoje. A tragédia que aconteceu e está acontecendo em Brumadinho, Minas Gerais, ela não foi um desastre natural, normal, né? Algo que muitos acham, o acaso. Foi uma tragédia criminal. E você já vai entender o porquê que foi uma tragédia criminal. E é uma tragédia criminal. Gente, desde a saída do governo dos militares, em 1985, quando entrou o governo civil no Brasil, após 85, o Brasil vem sendo entregue para a nova ordem mundial. Esse que é um ponto que eu quero que você entenda. O Brasil não está sendo vendido, está sendo entregue para a nova ordem mundial. E muitas mineradoras, no caso da Vale, ela foi praticamente entregue para a nova ordem mundial. A Vale do Rio Doce, uma empresa que era estatal, uma empresa do Brasil, ela foi privatizada. O que é a privatização, gente? De uma forma resumida, a privatização é você pegar uma empresa do Brasil e você entregar ela para a nova ordem mundial, para que eles possam controlar o Brasil e o mundo também. Então a privatização, gente, ela não é uma coisa boa, como muitos pensam. A privatização é você pegar uma empresa tua e você entregar ela para a nova ordem mundial. É isso que é privatizar. Todas as empresas do Brasil, existe uma tática comunista, que você precisa quebrar as empresas estatais do Brasil para você vender a preço de banana, entregar ela para a nova ordem mundial. A Vale do Rio Doce, ela foi fundada em 1942. E ela foi entregue pelo Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC, que é um outro vagabundo comunista, porque ele é socialista, Fabiano. Lembram daquilo que eu dizia nas outras lives? Implantar o comunismo pela canetada? O Fernando Henrique Cardoso, ele entregou a Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras do mundo. Entregou para quem? Primeiro, um detalhe. A Vale do Rio Doce, na época, em 1997, ela foi estimada a um valor que valia, pelo solo, pelo menos 100 bilhões. Era o preço que valia a Vale do Rio Doce, por baixo, na época. O Fernando Henrique, comunista, Fabiano, vendeu a Vale do Rio Doce por 3,4 bilhões. Vendeu. Entregou a Vale do Rio Doce por 3,4 bilhões. Uma empresa que valia 100 bilhões. Eu pergunto para você, você tem uma empresa que vale 100 bilhões. Você venderia ela por 3 bilhões? 3,4 bilhões? Aí é que está a questão. O cidadão, a pessoa tem que ser muito ignorante, burra, para fazer esse negócio. Só que é comunista, nós estamos lidando com comunista, gente. O Fernando Henrique
comunista fabiano. O Lula, comunista revolucionário, marxista-leninista. Então vem o Fernando Henrique, vende, entrega a Vale do Rio Doce para quem? Aí é que está. Numa revista de 1998, o Dr. Enéas Carneiro, ele participou de vários programas, entre eles o programa do Ratinho na época. E o Enéas Carneiro mostrou uma revista internacional, mostrando e provando que o Fernando Henrique vendeu a Vale do Rio Doce para George Soros. Mas quem que é George Soros? Para início de conversa, o George Soros, ele é o maior narcotraficante do mundo. Ele controla todo o tráfico de drogas, de armas do mundo. George Soros. E George Soros, ele é um braço direito da família Rothschild. Lembra nas outras lives? A família Rothschild, ela comanda, ela dirige a nova ordem mundial, a NOM, que justamente é implantar um único governo, uma só moeda, uma só religião luciferiana, lembra nas outras lives? É você controlar a população. Fazer um controle populacional também. Matar as pessoas. Para poder controlar a população mundial. Então vem o FHC e entrega a Vale do Rio Doce. Um crime lesa pátria. Por quê? Porque a família Rothschild, a nova ordem mundial, ela comanda, ela comprou praticamente todas as empresas, né, no Brasil, todas, 60% da Amazônia foi entregue à família Rothschild. A George Soros, a família Rockefeller, todos os braços direitos da nova ordem mundial. E aí que está o X da questão. E o Soros, o George Soros, deu uma entrevista há pouco tempo atrás agora, falando da nova ordem mundial e falando também da participação da China na nova ordem mundial. Então essa história de teoria da conspiração, gente, isso daí é tudo conversa. A verdade, de fato, ela existe através de evidências e de provas. Então esse é um ponto que eu queria que você entendesse. A Vale do Rio Doce, como várias outras empresas no Brasil, elas foram entregues para a nova ordem mundial, sem o consentimento da população brasileira. Por quê? Porque a privatização, gente, das empresas do Brasil entregue para a nova ordem mundial, para as multinacionais que servem a nova ordem mundial, tudo deveria ser feito um plebiscito, por votação popular. Mas não. Eles vão contra a população. Esse é o governo civil, gente, que começou com a saída dos militares e está até hoje. Inclusive o Paulo Guedes, que é ministro da Economia do Bolsonaro, ele quer privatizar as empresas do Brasil. É lógico que os militares que estão lá dentro, eles vão tentar impedir que isso aconteça. Mas quem tem o poder hoje lá, primeiramente, é os três poderes. São os deputados federais, o legislativo, o executivo, o presidente, e o judiciário, o STF. Todos estão entregando o Brasil para a nova ordem mundial. E esse crime que aconteceu em Brumadinho, gente, para você ter uma ideia, ele poderia ter sido evitado. Deixa eu falar um pouco desse crime, dessa tragédia, porque realmente nós estamos em luto, gente, por esse não fato, por esse crime.
E o povo precisa deixar de ser gado, gente. O povo brasileiro está sendo gado. A nova ordem mundial trata o brasileiro como gado, controlando, levando. Os políticos no Brasil levam o povo brasileiro como gado. Só para você ter uma ideia de como que funciona, né? Em Brumadinho, isso poderia ter sido evitado construindo as represas em 3 níveis. Só para você entender aqui um pouco, a grosso modo, né? Porque imagine você fazer um poço, né? Vamos imaginar, só para você entender a situação, como que funciona a parte da lama, do rejeito dos minérios lá na Vale, em Brumadinho. Imagine que você está cavocando um poço e você vai jogando a terra do lado e essa terra vai aumentando. Imagine uma lama. Esse é o rejeito. Você vai cavocando o poço, cavando o poço e jogando a terra, essa lama, né? Aí imagina essa lama, você faz uma pequena represa e você coloca ali produtos tóxicos, como mercúrio, chumbo. Imagina essa pequena represa. E essa represa fica parada. É isso que está acontecendo em Brumadinho, em Minas Gerais, na Vale. Você imagine uma represa com 87 metros, um prédio de 29 andares, uma represa. Imagine isso, essa lama, né, esse rejeito, que quando você extrai o minério, você cria uma represa e aquilo fica cheio de lama, de água tóxica, uma lama, rejeito de ferro, o mercúrio usado, né, para você extrair o chumbo, né? O chumbo e o mercúrio é um dos 5 elementos químicos mais perigosos que existem. Está entre os 5, o mercúrio e o chumbo. Imagine toda essa represa, né? Ficou lá, propositalmente, deixado lá. Por quê? Porque isso poderia ser tratado, gente. Se você construir 3 níveis, né, dessa represa principal, dessa lama, que é um prédio de 29 andares, você cria um segundo nível para fazer um tratamento desse rejeito. Para fazer desse rejeito, no tratamento, criar um terceiro nível para criar água potável, que é o que ocorre no mundo inteiro. É um tratamento, entendeu? Então, tudo isso poderia ser evitado, poderia ser feito, entendeu? Então, você pega todos esses restos, esse rejeito, ali você cria 3 níveis simples. Eu estava pesquisando com alguns especialistas. Isso é feito no mundo inteiro, que não foi feito lá na Vale. Agora, essa grande represa, ela estourou, desceu abaixo, matando, gente, centenas, dezenas de pessoas. A mídia fala em 30, 40, 60 pessoas. Gente, esse crime matou não somente pessoas, mas toda uma criação. Todos, animais, vacas, cavalos, cachorros, gatos, peixes, passarinhos, toda espécie. Então, gente, esse crime não foi somente contra o homem, mas contra toda a natureza, a criação de Deus. Porque se nós não somos capazes de amar a criação,
o cachorro, o gato, o cavalo, a vaca, o boi, se nós não somos capazes de amar a criação de Deus, muito menos nós vamos ser capazes de amar os filhos de Deus, criados à semelhança de Deus. Então, toda essa criação, ela veio sendo criminosamente assassinada. Por quê? Agora imagine, né, todo esse rejeito que desceu dessa represa. Ela não terminou por aí, ela continua. Porque ela vai passar por Furnas, outras barragens, que vai desembocar no Rio São Francisco, que cruza o Brasil inteiro. Entendeu? Então o mercúrio, o chumbo, que contém nessas barragens, vai para todos os rios do Brasil inteiro, para o Brasil inteiro. Pessoas que vão tomar essa água vão ter doenças, câncer. Muitos vão ser mortos pela lama, sim, mas muitos vão ser mortos pela doença, pelo câncer. Daqui 5, 10 anos. Então aí é que está o X da questão. O povo gado, o povo brasileiro precisa deixar de ser gado, gente. A coisa é muito complicada. Então, todo esse rejeito que está descendo lá em Brumadinho vai passar por outras barragens. Uma grande chance. E depois ele vai desembocar lá no Rio São Francisco, que cruza todo o Brasil. E toda essa lama, todo esse rejeito, contém produto tóxico. Chumbo, mercúrio, que causa doença, câncer. Então o problema não é só lá em Brumadinho. O problema é no Brasil inteiro, gente. É nós. É eu, é você. O problema do brasileiro, gente, o problema do brasileiro é que ele só se preocupa com a situação quando ela bate na sua porta. É esse o problema do brasileiro. Enquanto a desgraça está com o vizinho, enquanto a desgraça está acontecendo do lado, você presencia, você olha, você vê a situação, mas você não sai do lugar. Ah, não, eu vou rezar. Gente, é importante. Mas a ação, o agir, também é importante. É você orar mais agir, oração. Então, enquanto está acontecendo em Brumadinho, com o nosso vizinho do lado, muitos brasileiros, o povo, a massa, não está tão preocupado. Mas quando a desgraça acontece na porta da pessoa, na casa da pessoa, aí a pessoa vai se revoltar, vai tomar uma atitude, vai sair, vai reclamar com alguém. Então isso é o ponto, gente. O povo está dormindo. O povo precisa deixar de ser gado. Não é apenas um acidente que ocorreu, gente, e que está ocorrendo. Esse crime da Vale, em Brumadinho, ele vai por todas as barragens, vai desembocar no Rio São Francisco e vai atingir o Brasil inteiro. É esse o ponto. E todo o governo civil, gente, todos, porque quando nós falamos em governo civil, nós falamos com a saída dos militares em 1985. Aí depois vem todos os políticos, o governo civil. Vem Sarney, vem Collor, vem Fernando Henrique,
vem Lula, vem Dilma, vem todos esses políticos vagabundos. Então todos eles estão juntos. Tanto é que se você pegar o caso da Mariana, que aconteceu na barragem em 2015, veja bem, só para você entender que quando nós falamos que o problema do Brasil é o sistema, são os três poderes, o executivo, o presidente, legislativo, deputados, judiciário, STF, que precisa ser fechado, e uma junta militar assumir o comando do Brasil. Enquanto essa junta militar não assumir o Brasil e fechar os três poderes, dificilmente vai mudar alguma coisa. Para você ter uma ideia, eu tenho o link, depois se alguém me pedir o link, eu passo aí embaixo, para não colocar muito link nos comentários e poluir muito. Então, se alguém pedir o link, eu passo depois, né? Em 2015, né, as mineradoras, a Vale, do George Soros, da Nova Ordem Mundial, da família Rothschild, eles pagaram, eles deram uma comissão din-din para os deputados na época, eles simplesmente não investigassem o caso de Mariana. Então o que aconteceu? Os deputados federais criaram uma comissão para investigar o caso Mariana, da barragem. Escolheram 22 deputados federais. Sabe o que as mineradoras fizeram? Do George Soros, Nova Ordem Mundial, todo esse povo satânico, eles pagaram de 7 a 570 mil para os deputados para arquivarem essa investigação na barragem Mariana. Depois eu passo o link embaixo, se alguém quiser comprovar o fato, né? Dos 22 deputados que estavam na comissão, 19 receberam propina para cancelar o projeto. Apenas três deputados votaram contra. 19 arquivaram o projeto. Receberam a própria Vale, as mineradoras que financiaram os partidos políticos, que financiam, compraram os deputados para que nada fosse investigado, que morresse na casca. E mais pela frente o Senado também, inclusive também, que começou uma investigação, simplesmente na sequência, eles arquivaram um projeto que endurecia sanções contra as mineradoras. E na sequência, a Dilma, aquela vagabunda comunista, revolucionária, ela assinou um decreto, o decreto 8.572. Para quem quiser procurar o decreto, entra lá, 2015, decreto 8.572, de 13 de novembro de 2015, onde considera natural o desastre decorrente do rompimento das barragens, né, com dano às residências, às pessoas, isentando as mineradoras. De George Soros, que entregou a família Rothschild à nova ordem mundial. Então tudo foi orquestrado, planejado, propositalmente. Por quê? Porque eles sabiam
que essa barragem viria a romper. Sabiam. A nova ordem mundial quer fazer controle populacional. Matar o máximo de pessoas para poder reduzir o volume de pessoas no mundo e ter um controle melhor. Então eles querem matar as pessoas pela vacina, como eu já havia falado nas outras lives, usando a vacina como forma de criar doenças nas pessoas. Pouca gente, a massa do povo, gado, não sabe disso. Todo ano é inventada uma vacina. Da vaca louca, para que você tenha uma doença daqui 15, 20, 30 anos, o controle populacional. E então, com essa barragem Brumadinho, como que é feito esse controle? Você coloca veneno, mercúrio, chumbo, né, nessa extração do minério. Essa represa, ela cai, rompe, ela desce nas outras barragens, desemboca no Rio São Francisco, que cruza o Brasil inteiro, que contamina todo o Brasil inteiro, toda a água do Brasil. Então esse crime, gente, ele é proposital. Ele foi criado, planejado para isso. É por isso que o povo brasileiro precisa deixar de ser povo gado. Porque o governo civil, por que eu não falo os militares? Porque começaram a entregar as riquezas do Brasil no governo civil, na saída dos militares, em 1985. E até hoje estão entregando. O Brasil, a riqueza do Brasil para a nova ordem mundial, para que ela possa controlar toda uma população. Então, uma empresa, uma das maiores empresas do mundo de minério, a Vale, que na época o Enéas Carneiro já explicava que valia por baixo 100 bilhões. O Fernando Henrique entregou o comunismo fabiano, a Vale, por 3,4 bilhões. Deu a empresa para a nova ordem mundial. Um crime lesa a pátria. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quanto vale hoje? Quanto está valendo a Vale do Rio Doce? Quer que eu te diga? Venderam ela há 30 anos atrás por 3 bilhões, que valia 100 bilhões. Sabe quanto vale hoje a Vale? 139 bilhões. Ela está valendo hoje. Para você ter uma ideia, em 2009, a Vale lucrou 23 bilhões. Um lucro de 5 bilhões líquido na mão da nova ordem mundial. Só em 2009. Estou falando só em 2009. A Vale faturou 23 bilhões bruto. Líquido no bolso, 5 bilhões. Só em 2017, até agora, a Vale cresceu 32%. 17 bilhões a mais. É aí que está o problema, gente. As empresas brasileiras, as estatais, elas são vendidas não porque elas geram despesas, não tem lucro. O que o comunismo faz? O comunismo, ele quebra as empresas brasileiras, quebra propositalmente.
para poder vender ela a preço de banana. A nova ordem mundial, os globalistas, a elite global, quebrando as empresas brasileiras, vai lá e entrega. Aí a Dilma sanciona uma lei, um decreto, ganha uns milhões por baixo do pano, coloca um decreto. Os deputados embolsam um pouco de dinheiro. O Senado. Você entende? O patriota, o intervencionista, aquele que não aceita, não admite eleições no Brasil, que o problema é o sistema, gente. O problema não é candidato A, B, C ou D. O problema é o sistema. E esse sistema só pode vir abaixo com uma junta militar no poder. Os militares estão agindo, estão, gente. Não podemos negar isso. Nós temos hoje 45 militares no poder. Os militares estão agindo. Mas os militares não detêm todo o poder para fechar tudo ainda. Porque o povo escolheu o sistema. O povo escolheu o sistema. Entende? O problema não é, eu votei no Bolsonaro, votei no Lula, votei em gente. Não importa em quem você votou. Não importa. 80% escolheu o Bolsonaro. Quis o sistema. O sistema colocou quem ele quis. Então essa história de, porque o PT, porque tal fulano, porque tal política, porque a direita e a esquerda. Não, gente. É o sistema. E o único jeito de mudar o Brasil radicalmente é fechando os três poderes. É uma junta militar assumir de vez o Brasil. Sem o sistema. Mas isso só será possível quando o povo deixar de ser gado. Quando o povo abrir os olhos. Desde a saída dos militares do poder, em 1985, para você ter uma ideia, no Brasil, a nova ordem mundial, com a família Rothschild, Rockefeller, Soros, criaram 270 mil ONGs no Brasil. 270 mil ONGs. 100 mil ONGs só na Amazônia. Para poder justamente pegar e entregar a Amazônia para a nova ordem mundial. Apossar da nova ordem mundial. Tanto é que o Fernando Henrique, ele praticamente criou a OIT, dividindo a Amazônia por setores e entregando ela para a elite global, a nova ordem mundial. E lá dentro da Amazônia, praticamente, quem manda é a nova ordem mundial. Ninguém entra lá. Nem o exército entra hoje lá, na situação que está. E o Jorge Soros começou a vender armas, drogas, maior narcotraficante do mundo, Jorge Soros. Braço direito da nova ordem mundial da família Rothschild, que comanda todo o sistema da economia bancária no mundo. Controla tudo. Então, gente, essa live hoje, ela é uma live rápida, relâmpago de meia hora, 40 minutos, que eu queria que você entendesse isso. Nós estamos em luto, sim. Estamos com lágrimas de lama, não lágrimas de sangue, mas de lama, por tudo que está acontecendo. Só que não adianta nós só reclamar e achar que isso é um desastre natural. Foi programado para um controle populacional.
Se você pegar o decreto da Dilma, isentando em 2015 os mineradores, se você pegar os deputados isentando os mineradores, o Senado isentando os mineradores, então você vai ver que algo foi programado, propositalmente. Esse rejeito, essa lama, essa barragem, que está ainda em curso lá em Brumadinho, ela está indo para Furnas, que vai desembocar no Rio São Francisco, que cruza o Brasil inteiro. E aí o rio de todo o Brasil será contaminado, com mercúrio, com chumbo, elementos químicos mais tóxicos que existem. Um dos mais tóxicos que existem, o chumbo e o mercúrio, usado para extrair o minério. E tudo isso poderia ser evitado, gente. É isso que eu quero que você entenda. Essa morte, esse crime, esse assassinato que está acontecendo, ele foi premeditado. Não é algo circunstancial que aconteceu. Ele foi premeditado com a entrega da Vale por Fernando Henrique, em 97, 98, a nova ordem mundial, ao Jorge Soros. Tudo premeditado, propositalmente. E nós, brasileiros, ficamos justamente lá no canto. Enquanto está acontecendo com o vizinho do lado, está tudo certo. Eu estou olhando, eles estão chorando, estão preocupados, mas eu vou rezar por eles. Vamos rezar por eles. Não, gente. Nós precisamos nos organizar, partir para a ação, criar o movimento, fortalecer o movimento intervencionista na sua cidade. Não importa onde que você esteja no Brasil. Criam grupos de amigos, discuta sobre a intervenção militar, cria um movimento. Vamos interligar o movimento intervencionista no Brasil inteiro. Vamos orquestrar o movimento, sintonizar, criar grupos, como estamos fazendo. Vamos para as ruas. Vamos conscientizar o povo. Criar jornalzinho informativo para toda a sociedade. Nós temos que fazer isso, gente. Eu lembro que antes da paralisação dos caminhoneiros, nós fizemos aqui em Curitiba, na Praça Santos Andrade, uma manifestação. Foi uma média de 1.000 pessoas. Uma população de 3 milhões de pessoas que temos na capital do Paraná, em Curitiba. 3 milhões. Foi 1.000 pessoas na manifestação que nós organizamos. Então, para você ver que o povo, ele parte muito para a parte teórica da coisa. Tudo vamos rezar, vamos pedir. Gente, é muito ótimo. Eu rezo todos os dias. Todos os dias. Todos. Peço pelo Brasil, peço pela igreja, peço por todos, por toda a criação, hoje, dos maltratos aos animais, que é triste, gente. Pelo aborto que acontece, por tudo. Mas eu não posso ficar somente ali na oração. Eu tenho que partir para a ação. Por isso que o termo orar, ação, ela tem que estar interligado. Orar mais ação, oração. É muito simples. As pessoas complicam a coisa. Mas eu preciso orar sim, mas agir. A fé sem as obras é morta, gente. Não adianta eu dizer, eu tenho fé.
Tudo bem, estou aqui. Eu vou rezar por aquela pessoa que está passando fome. Eu vou rezar, estou rezando. Mas se eu não partir para a ação, um exemplo, e levar o alimento para aquela pessoa que necessita, a minha fé é morta. Entendeu? Assim como as obras sem a fé é morta. Porque de nada adianta eu fazer um monte de filantropia, de ajuda às pessoas, eu ser uma pessoa do bem, ajudar as pessoas, mas se eu não tiver fé, gente, se eu não crer que tudo aquilo que eu faço é por Deus, que está no centro de tudo, também é morto. Então a fé sem as obras é morta. E as obras sem a fé é morta. Eu preciso intercalar a fé, o crer em Deus, com as obras. Entende? Então nós precisamos orar e agir. Vamos orar? Vamos. Mas depois da oração, bom, vou criar aqui um grupo de WhatsApp para discutir a situação do Brasil. Depois nós vamos nos reunir e vamos criar um movimento na minha cidade, na minha capital, e vamos fortalecer o movimento para ir às ruas, para lutar, para manifestar contra o sistema que nós temos no Brasil, que é um sistema comunista, um sistema socialista, que é a mesma coisa que o comunismo, um sistema maçônico. Nós precisamos lutar. Precisamos ter fé, sim, mas precisamos lutar. Fé sem as obras é morta, e obras sem a fé é morta. Então, vamos unir o orar com a ação. Então, gente, era essa mensagem que eu quero deixar a você. Compartilhe, gente. Não esqueça, dê seu like, compartilhe na sua página, no seu grupo. Essa live eu vou baixar ela no YouTube. Compartilhe no seu grupo, na sua página. Tivemos 600 compartilhamentos no Facebook da última live. Então vamos divulgar a live. Não porque é eu que estou falando, não porque eu quero me engrandecer, mas para que as pessoas compreendam o que está acontecendo. Não só no Brasil, mas no mundo. Então cada live, cada palavra, você pode tirar uma coisa. Tem coisa que você já sabe, que eu repito sobre a família Rothschild, sobre a nova ordem mundial, todas as lives. Sobre a China comunista, laboratório da nova ordem mundial. É tudo repetido, é. Mas quando nós vamos juntando o quebra-cabeça, nós vamos compreendendo que todos estão juntos. Dilma, Lula, Fernando Henrique, todo esse povo. Entendeu? Todo esse povo. Então, gente, não esqueça, dê seu like, compartilhe. Nós estamos fazendo essa live de Curitiba, né? Aqueles que são de Curitiba, né? Nós queremos criar um movimento forte intervencionista em Curitiba. Então eu quero criar um grupo no WhatsApp só de quem é de Curitiba. Eu já tenho um grupo dos amigos do Albari Dias, o intervencionista, que vai continuar, mas eu quero criar um grupo só de quem é de Curitiba. Primeiro pelo WhatsApp. Depois nós vamos reunir fisicamente para nos conhecer, para criar uma estratégia contra o sistema. Fazer as manifestações e assim por diante. Então, gente, compartilhe, dê seu like e até a próxima, se Deus assim o permitir, todos os patriotas.